Tudo bem, pessoal? Meu nome é Jader, sou consultor da RoboInvest. Pessoal, é o seguinte, nesse vídeo eu quero falar um pouquinho com vocês aí sobre o range, tá? Então a gente fala muito diariamente sobre range, e muita gente ainda não entendeu o que é o range, como que a gente analisa e por que ele é tão útil aí para o nosso estudo diário, né, da movimentação do preço, tá? Então, um dos parâmetros, né, pessoal, do nosso software é o stop loss, né? É o nosso limite de perda. Então vamos explicar um pouquinho sobre o que é o range, porque o nosso stop não é o range, mas o range vai nos ajudar a posicionar o nosso stop, né? E também os pontos de aumento de posição. Tá? Então vamos entender um pouquinho melhor o que é o range. Tenta fazer bem rápido, simples para vocês entenderem aqui. Tá? Vamos lá, pessoal. Bom, seguinte, vocês sabem, então, olha, eu tô pegando aqui, hoje é dia 18, tá? Esse aqui é o pregão ao vivo, então vou mostrar para vocês aqui o pregão de hoje mesmo, só para a gente entender um pouquinho da movimentação. Bom, nossa estratégia, basicamente, então, vai traçar aqui uma média, essa linha preta aqui, uma média móvel de 25 períodos, né? Pode ser qualquer média, né, galera? A gente usa de 25 como exemplo, tá? E nós vamos buscar então as distorções significativas que o preço faz em relação à média. Eu não vou entrar em detalhes, né, porque a gente fala muito de DX, distorção, exaustão do preço, tá? Que é o ponto de entrada. Né? Mas então nós vamos buscar os extremos, por exemplo, a gente queria entrar aqui, seria maravilhoso, né? Comprar aqui, o preço subiu, ou então vender aqui, o preço caiu, né? Ó, vender aqui também maravilhoso, né? Vai vender aqui, ganha dinheiro, tá? Vai vender aqui, ganha dinheiro, né? Vai comprar aqui, ganha dinheiro, tá? Então nós queremos pegar os extremos que a movimentação faz em relação à média, tá? O preço sai da média, abre uma distorção significativa e depois volta para a média. Sai da média, 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 volta para a média. Vai fazer isso o dia inteiro em movimentações com mais força, menos força, média força, né? Com ranges maiores ou menores, tá? Então vamos explicar esse conceito hoje aqui do range, tá? Bom, pessoal, primeira coisa, nós temos que considerar dois ranges quando a gente fala, né? Todo vídeo que eu mostro para vocês, eu abro o gráfico e falo, range diário. O que é o range diário? É a máxima mínima, tá? É a máxima mínima que o preço fez. Deixa eu puxar aqui, vamos ver qual está o range de hoje. Deixa eu tirar um pouquinho o zoom aqui. Ó, o preço está subindo, ó, o range de hoje é a mínima do dia até a máxima do dia. 46 pontos é o range diário, tá? É a movimentação que o preço fez entre máxima e mínima no dia. Range, tá? É o range diário. Beleza. Agora, quando a gente fala lá, ranges nas médias, o que é o range da média? Então tem lá no nosso site, nós temos dados estatísticos, range da média 25. O que é o range da média 25? Então vamos lá. Seguinte, toda vez que o preço sai da média, nós temos um software, né, que monitora segundo a segundo o mercado, e ele vai contar qual foi a distância desse ponto aqui, que o preço saiu da média, até essa distância máxima que ele percorreu antes de tocar na média. Então esses três pontos são importantes, tá? Quando ele saiu da média, o máximo que ele foi, tá? O máximo que ele foi e ao momento que ele tocou na média. O range, galera, é isso aqui, ó. Tá? É esse percurso, a distância máxima. Então aqui, por exemplo, ele teve um range de 14 pontos. Tá ok? Então o range desse movimento foi 14 pontos. Entre ele sair da média e voltar para a média, ele percorreu 14 pontos. Tá? Beleza. Qual foi o range desse movimento aqui, pessoal? Simples, né? Olha aqui. Foi um range de 5,5. Tá? Desse aqui, foi um range de 6,5. Desse aqui, foi um range de quase 11 pontos. Talvez aqui no ao vivo não tenha tocado na média, tá? Às vezes o preço aparece que essa valinha tocou na média, mas no pregão ao vivo mesmo não tocou na movimentação em tempo real. Então isso daí a gente tem que fazer uma verificação melhor para ver, né? Nosso software pega isso aqui, mas visualmente no gráfico aqui às vezes a gente não tem essa noção exata. Se não tocou na média aqui no ao vivo, tá? Que às vezes engana essa velhinha aqui que aparece depois, o range foi de 22. Tá ok? O nosso software monitora todos os movimentos durante todos os dias. E o que acontece?
ele vai pegar qual foi o maior movimento do dia, o movimento que teve a maior distância entre saída da média e volta para a média, e vai falar, olha, o range maior da média 25 hoje foi tanto. E nós vamos salvar essa informação, tá? Essa informação nós vamos ter de muitas semanas, muitos dias, muitos meses. E nós vamos analisar quais são os máximos ranges na média 25, quais são os ranges normais, quais são os ranges padrões, qual é a maior probabilidade de o range ser até determinado nível, passar desse nível. E com isso, né, lembrando sempre, galera, que o range na média só pode ser considerado se você estiver utilizando a saída pelo toque na média ativado no seu robô. Se você não tiver ativado, não faz a menor diferença, não é informação irrelevante para você, tá? Range na média vai valer se você tem saída pelo toque na média, tá ok? Então é isso, pessoal, a gente vai monitorar e o sistema vai dar para a gente quais são os ranges ali, os ranges que a gente tem maior no dia, isso aí no dólar, no índice, no S&P 500, tá? Então nós temos na tabela lá, deixa eu entrar aqui para vocês. Nós temos a tabela aqui, ó, vamos lá, range stop. Nós temos a tabela de todos os dias, qual foi o maior range na média 25, na média 7, na média 100, depende do ativo aqui, né? Então vamos pegar os últimos aqui, ó, tá? Então vamos lá, olha cá, então vamos pegar aqui o índice, né? Média 25, não, a gente estava vendo aqui o que? O dólar? É dólar, então vamos ver o dólar, tá? Então vamos lá, média 25 aqui do dólar. Então olha, só voltar aqui para vocês verem, olha, dólar, média 7, 25, 50 e 100. Essa aqui é a coluna da média 25. Então vamos voltar lá embaixo, que é o mais recente para a gente ver. Olha lá, então coluna aqui da média 25, olha aí, no dia 17, 48, no dia 16, 21, no dia 13, 21, no dia 11, 25, no dia 10, 35, no dia 9, 49 e todas as informações aqui, tá? Então aqui, olha, vamos pegar aqui um mês, né? 1, 2, 3, 4 semanas, quase 4 semanas, tá? Então vamos analisar aqui, um mês de informação, é uma amostragem mediana, não muito alta, tá? Só pra gente se basear. Qual foi a máximo range na média 25 que a gente obteve? Então vamos passar aqui, vamos passar o olhão aqui, ó, 49, 49, 49. 49 foi o máximo. E aconteceu algumas vezes, olha aí, 1, 2, 3, 4, tá? 4 vezes. Qual foi o mínimo range? 21, 21, 21. E aconteceu também algumas vezes, olha aí, 21 aqui, aqui 23, baixinho também, 21, 21 foi o mínimo. E tivemos vários dias medianos, 30 e pouco, 20 e pouco, 30 e pouco, 30 e pouco, tá? Então nós temos já uma base do que é um range alto, na média 25, nesse período, o que é um range baixo e o que é um range mediano, tá ok? Temos informações, pessoal, isso aqui vale ouro, tá? Isso aqui é informação da movimentação do preço. Beleza, então quando a gente observa aqui esse movimento, a gente fala, 20 e pouco, mediano para baixo, né? Mediano para baixo, porque pessoal, as mínimas que a gente viu no range ali é 21. Então, tranquilo. Se a gente pegar esse movimento aqui, ó, vamos ver esse aqui, ó. Tocou, talvez tenha tocado a média aqui ou aqui, mas vamos lá. Qual foi esse range aqui? 21. Tranquilo, nada demais. Tá? Então, você precisa entender o que é o range para você conseguir entender. Agora, o que esse range vai fazer, vai adiantar para a gente, né? A gente vai, por que a gente utiliza ele? Bom, quando nós temos, então, vamos parametrizar nosso robô, nós temos duas questões. Primeiro, o ponto de stop loss, tá? Aonde nós vamos colocar aqui, olha, o stop loss a gente vai colocar onde geralmente, pessoal? Claro que tem algumas configurações diferentes, mas geralmente a gente vai colocar num ponto onde há uma pequena probabilidade de chegar lá. Nós vamos analisar uma semana, um mês, 6 meses de dados de range na média. E vamos falar assim, quais foram as máximas ranges? Pô, se eu colocar um stop de... Isso a gente tem que entender melhor agora. Agora vamos falar o seguinte, olha. O range, pessoal, tá? Isso aqui é importante, tá? Vai ter um pouquinho de tempo, mas é importante falar. Bom, vamos botar aqui, olha. Esse range aqui, vamos colocar que não tocou na média, tá? Aqui, vamos colocar que não tocou na média. Então, o range desse movimento é isso aqui, né? Que foi o que ali, ó. 22 pontos, tá? Beleza. Então, pensa o seguinte.
nós vamos entrar na operação com um DX em um ponto. Então vamos supor que aquele exemplo lá que a gente deu no dólar, 8, DX8. Quando abrir aqui que não abriu 8, né, galera? Abriu, beleza, vamos lá. Então, quando abrir 8 pontos em relação à média 25, nós vamos entrar na operação. Quando isso vai acontecer? Vai acontecer uma distorção mais forte. Agora, o range aconteceu logo aqui, né? Começou a contar aqui, ó. Saiu da média, começou a contar o range. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aí o preço veio caindo, não tocou na média, vamos considerar aqui, tá? Aí depois continuou. 14, 15, 17, até dar o 22 e aqui tocou na média. Então o range do movimento foi 22. Agora, qual range nós temos que lidar no nosso trade? Porque o range que a gente vai ter que lidar no trade é a partir do ponto que a gente entrou na operação. Tá ok? A gente não vai entrar na operação aqui, galera. Tá ok? A gente não vai entrar, a gente não é louco, tá? No método tradicional. Não vamos entrar aqui. Então, nós vamos esperar o preço fazer uma distorção significativa. O que é? No mínimo 8. Então, se o preço fizesse um movimento muito forte aqui, ó, pau, logo de cara e abrisse um 8 aqui, eu ia entrar aqui, ó. 8. Então, no mínimo, eu teria entrado com um DX de 8 nesse primeiro impulso que você tivesse dado aqui. E se o range foi 22, eu tive que lidar com um range de 14. Tá ok? 22 menos 8. Que eu entrei nesse ponto. Então eu tive que lidar com uma movimentação contra a minha entrada de 8 pontos, de 14 pontos. Tá ok? Entrei, lidei com 14 pontos. Porque eu entrei com 8. Então, por exemplo, se você considera qual que é o range ali que a gente viu máximo? 49. Tá ok? 49. Aconteceu. No pior cenário, você teria entrado com um DX de 8 no primeiro impulso do movimento, o que é raríssimo acontecer, tá? Até porque se tiver com a agressão ligada, você não vai entrar. Mas beleza. Então, qual que é o range máximo que você teria que lidar para não pegar o seu stop? Entrando com DX de 8, se a gente viu lá que o range máximo na média é 49 nesse período, né? Nós teríamos que lidar com um stop de 41 pontos mais ou menos. 41, 42 para não pegar o stop. Né? Ou seja, no movimento mais difícil que fez no último mês, se você tivesse entrado com DX de 8 no movimento e um stop de 42, ele não teria sido acionado. Não quer dizer que você não teria perdido um pouco de dinheiro ou empatado, porque o preço poderia ter voltado na média e você ter perdido um pouco, dependendo dos seus aumentos de posição e como se deu o movimento. Né? Qual foi a correção que ele fez, tudo a gente vai falar mais sobre isso depois, né? Mas para você entender o range, é isso que eu quero falar, tá? Então veja, 41 pontos seria um pior cenário, o maior range que você teve que lidar, entrando com um DX de 8 na média 25 aqui do dólar, tá bom? Então é isso que eu quero que vocês entendam, tá? Do range, né? Por exemplo, se alguém coloca um setup aqui no dólar e fala assim, eu vou colocar um stop de 25 pontos. Ok. O cara faz o que quiser. Eu estou entrando com DX de 8. Vou botar um stop de 25. Soma 25 mais 8. 33. Tá ok? Tá ok? Então, se o preço fizer um range maior que 33 e você entrar no pior cenário que foi tipo no impulso aqui, você vai stopar. Agora o 33... qual a probabilidade disso acontecer? Aí você volta lá para as ferramentas e vai ver qual a probabilidade disso acontecer. Aconteceu, 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 aconteceu. Você quer estopar todos esses movimentos? Não, né, galera? Isso não é muito inteligente. Tá? Então você vai configurar o seu setup de acordo com o ponto de entrada para você fugir da maior parte dos movimentos mais direcionais. E se fugir da estatística, você vai estopar. Então você vai fazer uma configuração coerente, né?
que você tem aumentos de posições em lugares estratégicos, puxando o preço médio, com ponto de stop lá ali no 41, 42, que não fique pesado e que você vai fazer backtests e ver, olha, isso é rentável. Porque eu não estou estopando em todo o movimento, eu estou estopando só realmente quando o mercado faz algo muito diferente. Quando o mercado foge das estatísticas, aí tudo bem, eu aceito perder. Mas enquanto isso, eu vou ganhar, eu vou ganhar, eu vou ganhar. Para quando vier a perda, eu só entregar um pouquinho do que eu ganhei. Então você vai tentar fugir, tá, do que o mercado já mostrou que é a maior probabilidade, que são ranges ali dentro dos 40 e pouquinhos pontos. Então você vai posicionar o teu ponto de stop. Sabendo desse ponto de stop, você vai posicionar também os teus aumentos de posição entre a sua entrada aqui, ó, e o seu ponto de stop. Você vai posicionar ali, eu quero fazer 2 aumentos, eu quero fazer 3 aumentos. Aí você vai posicionar teus aumentos de posição aqui. Sabendo que você tem que lidar com 40 pontos, por exemplo, entre a sua entrada e o seu ponto de stop. Então o range, galera, é muito importante. Você precisa estudar, entender, analisar ele para saber aonde o que você vai ter que lidar, aos pontos de posição e fugir ali do que é mais provável no mercado. Então a gente está aqui, pessoal, tanto no ponto de entrada, quanto no nosso stop, quanto nos pontos de aumento de posição, tudo nos baseando em matemática, estatística e probabilidade, sem nenhum achômetro. Nós vamos simplesmente analisar os dados do mercado, parametrizar o nosso robô de forma eficiente, gerenciando o risco e exposição, jogando no backtest, jogando no simulado, jogando em conta real e ver, cara, isso aqui é rentável, ganha mais que perde. Por quê? Porque a probabilidade nos é favorável, tá? Então, acho que ficou claro, né, galera? Não quero deixar o vídeo longo, mas acho que ficou claro para vocês entenderem um pouquinho aí de como realmente funciona aí o nosso range stop. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, estamos sempre à disposição. E-mail, suporte, WhatsApp, entre em contato conosco. Queremos lhe ajudar no que for preciso. Antes de encerrar o vídeo, é importante ressaltar que ele não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Operamos no mercado de renda variável ou bolsa de valores onde o risco é inerente. Toda e qualquer parametrização é de total responsabilidade de cada usuário. A RoboInvest é uma empresa de desenvolvimento de software e ferramentas estatísticas. Tá bom? Então é isso aí. Muito obrigado pela atenção. Até mais, pessoal.